Olá, o papo de hoje tem a ver com o Covid-19, coronavírus. Aí você deve estar me perguntando, e aí o que tem a ver e tal? Tem tudo a ver. Você logo notou que quando o nível de infecção, o nível de contaminação se tornou ao ponto de uma pandemia, logo vários países começaram a reagir, fechando fronteiras, limitando o direito de ir e vir dos nacionais, dos estrangeiros, voos, saída, balança comercial sendo impactada, né? De tudo um pouco. Então, o coronavírus, ele impactou econômico, social, político, religiosamente, de todas as formas, esse vírus acabou impactando. E isso vai ter impacto aonde? Vai ser discutido de alguma forma, em dado momento, no direito. O direito entra na seara de tudo isso como reflexo da pandemia. Bom, vocês viram que 18 brasileiros que estavam na China foram repatriados e eles foram colocados de alguma forma isolados, distante das pessoas que não estavam contaminadas no Brasil? Pois é, essa possibilidade do governo brasileiro só foi possível a partir da lei 13.979, que então possibilita com que os governos, a União, os estados e os municípios possam aplicar recursos com compra direta, dispensando a licitação. A gente vai poder, inclusive, contratar pessoas, produtos e serviços, né? Inclusive também agir com mais rigor com as pessoas que por algum motivo não colaborarem, né, de boa fé, não agirem com boa vontade, para contribuir, né, evitar uma proliferação e ajudar na erradicação. Bom, aí veja bem, o que traz essa lei então? Dois aspectos interessantes, que é o que já está em voga no dia a dia, as pessoas falam de isolamento, de quarentena e tal, e isso caiu no senso comum. E o que é então? O isolamento é quando a pessoa que já está identificada, já está diagnosticada que ela é portadora do Covid-19, do coronavírus. Então ele é retirado do meio das pessoas que estão boas, ele faz o isolamento social, também chamado de isolamento domiciliar. E aí o que é a quarentena? A quarentena é quando uma pessoa que ela está em suspeita, ainda não foi configurado, não foi consolidado que ela é portadora do vírus. Aí ela é retirada do meio das pessoas que estão contaminadas ou retirada das pessoas que não estão contaminadas. Então ela fica monitorada, ela fica distante, ela fica também uma espécie de isolamento, mas aí para esse caso a gente chama de quarentena. Aí, lógico, né? Essas duas possibilidades, elas podem ser levadas a cabo de forma compulsória, né? Porque a autoridade da vigilância de saúde, né? O sistema de saúde vai notificar a pessoa dessa situação e ele deve adotar as medidas recomendadas. Então, quando uma pessoa, porventura, vier a descumprir essa medida de isolamento, né? Aí a autoridade de saúde, né? Do Sistema Único de Saúde no município, no estado, poderá inclusive requisitar força policial para fazer com que aquela pessoa que não está agindo de boa fé, não está agindo com colaboração, né, para não proliferar. E aí o que faz? Ele é levado para ser registrado um documento policial, né, de circunstanciado de ocorrência, para que seja instaurada uma ação penal e ele responder pela forma criminosa que agiu. Mas lógico, toda pessoa que descumprir, por exemplo, a quarentena, o isolamento, né, certamente eles vão responder civil e criminalmente, né? E se for servidor público, se for uma pessoa pública, ele também pode responder administrativamente, porque já existe na mesma lei de 13.979, assim como na portaria interministerial entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, eles também colocam os servidores públicos, sobretudo aqueles acima de 60 anos, que eles estão colocados para trabalhar em home office, podendo trabalhar em casa, orientado pela sua chefia, e os demais têm um protocolo que eles devem seguir no dia a dia para o trabalho comum. E aí todas as pessoas servidoras públicas que quebrarem isso ou forem designados para um isolamento, eles vão responder quando quebrarem os protocolos ou quebrarem o seu isolamento, quebrarem a quarentena, poderão receber administrativo, civil ou criminalmente.
Bom, entre as atividades compulsórias, por exemplo, que as autoridades da saúde poderão impor para a pessoa que for diagnosticada ou que estiver na suspeita, né, poderá, como por exemplo, serem vacinados, poderem receber determinado tipo de tratamento médico, né, colher mostras sobre a sua condição de saúde, entre até o extremo de exumações, de cremações, de manejo de cadáver, para fim de evitar a proliferação ou erradicar a contaminação. Com isso, se entende que tem um aspecto legal no enfrentamento a essa questão epidêmica, essa questão epidêmica, né, que versa sobre a lei que eu acabei de falar, assim como a portaria interministerial número 5, que vai regulamentando justamente a utilização do poder de polícia, do poder de polícia coercitiva, em que situações o município, o estado poderá utilizar da polícia para coibir aquelas pessoas que não estão colaborando, que não se deveriam estar em quarentena e acaba quebrando a recomendação de quarentena, ou se ele deveria estar isolado e acabam rompendo com esse isolamento, ainda que tenha sido compulsório, né? Então, as pessoas que quebrarem as regras, os protocolos, que desobedecerem a legislação que os estados e municípios e a União já legislou recentemente para garantir ou evitar a proliferação, todos poderão responder civil e criminalmente pela conduta, pela desobediência, pela negligência. Bom, todo mundo sabe que o que se quer aqui, na verdade, é evitar uma grande proliferação, inclusive porque a intenção é quebrar as cadeias de proliferação, né? Porque as proliferações elas vão passando de um para o outro, nas rodas de conversa, nas aglomerações, nos encontros, nos ambientes livres com muita gente. Então a ideia é evitar isso, não é exatamente tolir a liberdade de ir e vir das pessoas, ou o seu bem-estar, mas exatamente garantir que essa pandemia não torne cada vez mais sofrida a realidade do povo. Por isso, os idosos acima de 60 anos certamente são potenciais pessoas que poderão ser levadas a óbito, dada a sua fragilidade da imunologia, assim como as crianças que estiverem em situação também epidemiológica, atacados pela epidemiologia, poderão certamente levarem a óbito. Assim como qualquer pessoa que tenha também algum tipo de problemas respiratórios, né? Pessoas que têm seu estado imunológico muito baixo, né? No popular chamado de baixa resistência, em função às vezes de problemas alimentares, pessoas que se alimentam muito mal, se estressam, têm uma jornada cansativa de trabalho, também pode ser. Então a ideia, considerando as desigualdades no Brasil, a epidemia causada pelo coronavírus pode ser muito letal, dadas as desigualdades do Brasil. Então o que a gente quer trazer essas dicas de direito aqui para perceber como que é a relação dessa pandemia, essa questão de saúde, essa questão global, com o direito, trazendo já as recentes legislações do Brasil. Contamos com vocês nos próximos momentos, que a gente pode comentar outros aspectos legais.